Boa noite. Vamos iniciando a nossa assistência espiritual de hoje, buscando assim serenarmos o nosso coração, buscando a ligação com os benfeitores, que em nome de Jesus, que colaboram no Centro Espírita União e Fraternidade, vem até nós nos trazer os benefícios da prece, do passe, da água fluidificada. Vamos elevando nosso pensamento a Jesus, oferecendo através dessa nossa elevação, da nossa sintonia com esses benfeitores, as condições para que possamos ser ajudados por toda essa espiritualidade amiga. E assim, com os nossos corações felizes por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, agradecidos por tudo que receberemos na noite de hoje, nós vamos nos unindo a Jesus, nos unindo a todos os espíritos do bem, chegando nessa união até a presença de Deus, o nosso Pai, agradecendo a Ele a vida e rogando ao Pai que nos fortaleça, que possamos, através da fé, termos essa força intensa, essa certeza sempre absoluta da presença de Jesus conosco e de todo o amparo que nós recebemos. Nós já vamos envolvendo nessa noite o nosso querido companheiro Marcos, para que ele sinta o amparo dessa equipe, o sustentando, para que as suas palavras possam ser claras, que seu raciocínio possa ser direto e que possamos também termos a nossa mente aberta para termos condição de compreendermos as reflexões de hoje. E mais que isso, Senhor, que tenhamos a força, a coragem de vivenciarmos, de colocarmos em prática os ensinamentos do Teu Evangelho. E assim, nós iniciamos a reunião de hoje, oferecendo a toda essa espiritualidade amiga a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nós damos início à nossa assistência espiritual, envolvendo em muito carinho e gratidão o nosso companheiro Marcos. Obrigado, Mônica. Muito boa noite a todos. Uma alegria grande para mim estar mais uma vez aqui com vocês. O tema da nossa exposição de hoje foi escolhido lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 1 a 34. Eu vou ler esses versículos de 1 a 34 para nós não perdermos nenhum detalhe, né, que o evangelista julgou importante colocar aí no seu relato. Então, ele começa assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Aí eu faço aqui uma parada, já no primeiro parágrafo, né, no primeiro versículo, para perguntar assim, que mar é esse que eles atravessaram? Jesus estava em Cafarnaum, que era a cidade onde Pedro morava, não é? E Cafarnaum ficava, então, às margens do lago de Genezaré. E esse lago era tão grande que as pessoas chamavam-no de Mar da Galileia. Ele era um mar mesmo. Os pescadores pescavam lá, existiam ondas, não é? Tem passagens no Evangelho que falam
que o barco dos apóstolos quase ficou à deriva e Jesus acalmou a tempestade e tal. Então, aquilo lá tinha praia, não é? Jesus ficava em cima do barco dos pescadores para ser visto de mais longe por mais gente nas suas pregações. Então, esse lago de Genezaré, que era o mar da Galileia. E aí, então, não é? Voltando ao Evangelho, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Chegando lá na região dos Gerazenos, Jesus encontrou com um homem possesso, e diz no Evangelho que ele expulsou os demônios daquele homem. Eram tantos espíritos perturbados que perturbavam, não é? Tantos espíritos perturbados que acompanhavam aquele homem, que Jesus perguntou: qual é o seu nome? E ele disse assim: nós somos a legião, não é? E aí se precipitaram todos, saíram correndo ali por causa da grande força moral de Jesus, e acabaram assustando uma manada de mais de 2.000 porcos que estavam ali às margens do lago e tal. Enfim, não é sobre essa história que eu quero falar, né? Depois que aconteceu esse episódio, o Marcos conta assim: tendo Jesus voltado ao barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Aí Jesus foi com ele. Então, apesar dessa passagem ser muito bonita, não é? Porque ela revela uma grande fé de Jairo. Jairo era um dirigente da sinagoga. A sinagoga era dirigida por fariseus, as sinagogas eram dirigidas por fariseus. Não diz no Evangelho se Jairo era um fariseu ou alguém abaixo do fariseu. De qualquer forma, ele não se incomodou com isso, ele não seguiu todos os preceitos dos rituais judaicos, não é? E até contrariando aqueles fariseus que perseguiam Jesus, ele foi procurar Cristo para pedir que o mestre curasse a filhinha dele. E Jesus vai e cura depois, na sequência do Evangelho, conta isso, não é? Não é essa a história ainda que eu quero falar da que vem na sequência aqui, que é a história da mulher hemorroísa. Era aquela que padecia de um grande fluxo de sangue há muitos anos, não é? Então, Jairo vai, depois que Jesus volta, não é, da viagem que ele fez lá pelo mar da Galileia. Jesus é recebido por uma grande multidão, como acontecia sempre. Jesus já estava no seu ministério público há bastante tempo, e em todo lugar que ele chegava, as pessoas acorriam, interessadas nas suas pregações, querendo escutar a boa nova que ele trazia, querendo testemunhar as curas que ele prodigalizava. Enfim, não é? Muitas pessoas iam até ele, e aí Jesus começa a caminhar da praia do Mar da Galileia até a casa de Jairo, que era o dirigente da sinagoga. E aí o evangelista conta assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha que fé dessa mulher, não é? Se eu tão somente tocar em seu manto, fiquei curada. Existem algumas traduções do Evangelho que dizem que a mulher tocou na orla do manto de Jesus, na franja do manto de Jesus. E aí eu abro um outro parênteses aqui para explicar o seguinte: a lei mosaica, às vezes a gente acha que são só os 10 mandamentos, mas ela tinha mais de 600 normas, não é? E a gente vai encontrar lá no Antigo Testamento, no livro de Números, uma norma que fala o seguinte: fala aos filhos de Israel que nas bordas das suas vestes façam franjas, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Então, os judeus usavam, costurado em cada um dos 4 cantos dos seus mantos, uma franjinha ali, e eles olhavam para aquela franja e se lembravam, então, dos mandamentos e que tinham que cumpri-los. E é interessante que quem costuma circular numa região do Bom Retiro, aqui em São Paulo, ou ali na região de Higienópolis, perto da Avenida Angélica, vai encontrar alguns
judeus ortodoxos que até hoje usam essas franjas. Isso daí é chamado de tzitzi, não é? T-Z-I-T, tzitzi, acho, né? E elas são costuradas, então, nos quatro cantos de uma espécie de manto ou chale, que os judeus normalmente usam nas suas cerimônias religiosas, quando eles vão à sinagoga aos sábados, tal. Mas os judeus ortodoxos, eles vestem esse manto o tempo todo, o dia inteiro, por baixo das roupas deles. E isso que eu estou dizendo, quando a gente vai lá no Bom Retiro ou em Higienópolis, a gente vê por debaixo da camisa, assim, saindo umas franjinhas, tal, né? E alguns estudiosos, eles defendem a ideia de que Jesus, por ser judeu, usava na borda do manto dele essa franja, não é, que mandava a lei mosaica, tá? Porque Jesus não queria discussão com Moisés, ele veio apresentar o Deus de amor, então ele cumpria algum dos rituais da lei mosaica, não é? E foi nessas franjas que a mulher tocou. Enfim, se foi isso ou não, isso é apenas uma curiosidade, não é? Continuando no texto do evangélico, no texto do evangelho, o Marcos diz o seguinte: ela tocou, não é, na franja ou na orla do manto de Jesus e imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Olha só, ela tocou e imediatamente, gente, o efeito fluídico de Jesus foi tão forte que na mesma hora que ela tocou na veste dele, a hemorragia cessou. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído uma virtude, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Estava cheio de gente, como que alguém tocou? Todo mundo estava tentando, né, encostar em Jesus e várias pessoas devem ter encostado nele. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, tinha sido curada, não é? Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Essa é uma história de fé e de perseverança. Outras obras espíritas vão nos dar a conhecer que essa mulher era muito rica. Não é? Isso, o único relato que tem no Evangelho é esse daqui, bem resumido, bem sucinto, não diz o nome dele nem nada. Mas em outros livros a gente vai encontrar, então, que era uma mulher muito rica, não é? E era natural de Decápolis. Decápolis era uma cidade que ficava na fronteira do Império Romano com a Síria. E isso distava mais ou menos cerca de 200 quilômetros de Cafarnaum, né? 200 quilômetros, gente, olha só. Uma pessoa saudável naquela época, e até hoje, né, consegue caminhar mais ou menos 5 ou 6 quilômetros por hora, tá? Então, se a gente fizer uma média de 8 a 10 horas de caminhada, uma pessoa saudável caminharia 50 quilômetros por dia. 200 quilômetros seriam vencidos entre 4 e 5 dias para alguém saudável. Mas aquela mulher não era saudável. Ela sofria de hemorragia. E sofria de hemorragia há 12 anos, gente. Imaginem o sacrifício que ela fez para ir de Decápolis até Cafarnaum, né? Por que sacrifício? Porque a hemorragia debilita a pessoa. Uma hemorragia constante por tantos anos certamente produziu um quadro de anemia profunda naquela mulher. E eu não sei se alguém aqui já teve anemia, espero que não, mas quem teve ou quem conhece alguém que teve, sabe que a anemia causa uma fraqueza extrema, uma sensação de desânimo terrível, não é? Faltam forças nas pernas até para a pessoa caminhar do seu quarto para a sala ou para a cozinha. Imaginem fazer uma viagem de 200 quilômetros a pé. Mesmo assim, a mulher resolveu ir para Cafarnaum quando ouviu falar de Jesus. A única certeza que ela possuía era de que, se encontrasse Jesus, ela seria curada. Olha só que coisa bacana. Aquela mulher vivia sozinha, gente. Nesses outros livros a gente tem um relato maior da vida dela. Por que ela vivia sozinha? Porque para os judeus, naquela compreensão equivocada que eles tinham das coisas aí, não é? O período menstrual tornava as mulheres impuras. Isso estava lá até na lei mosaica, tá? Então, durante alguns dias de cada mês, elas eram impedidas de participarem das cerimônias religiosas, elas não podiam ir às sinagogas, os homens não podiam tocá-las, porque senão nem cumprimentá-las
alimentar, senão ficavam impuros também, elas não podiam preparar alimentos, etc. Não é? Isso acontecia com mulheres menstruadas. A mulher retratada no Evangelho de Marcos não era menstruada, ela sangrava ininterruptamente já fazia 12 anos. Então, por isso, ela era considerada uma pessoa amaldiçoada, não é? Ela não tinha amigos, os seus parentes haviam abandonado-a, pois tinham vergonha da situação dela. Os sacerdotes, que poderiam oferecer algum conforto espiritual, não a recebiam, porque ela era considerada uma pessoa maldita. Quem é que fica sangrando durante 12 anos e não se cura? E havia gastado todo o seu dinheiro com o médico. Marcos diz isso aqui. Ela tentou a cura e não conseguiu. Portanto, aquela pobre mulher era rejeitada por todos os membros da sociedade judaica. Mesmo assim, ela não desistiu. Ela ouviu falar de Jesus e fez tudo o que podia para se aproximar dele. E quando ela conseguiu chegar onde ele estava, havia tanta gente ao seu redor que foi impossível o diálogo entre os dois. Era uma coisa assim, se a gente fosse situar no mundo moderno, como tentar ir na 25 de março na época do Natal, aquele mar de gente, né? Quem conhece a 25 sabe. Pega o metrô, desce na estação São Bento e desce a ladeira Porto Geral em direção a 25 de março, na época do Dia das Crianças, na época do Natal. É um mar de gente que tem lá. E era isso que acontecia em qualquer lugar que Jesus ia. Não deu sequer para eles se encararem face a face. Mas a fé que aquela mulher possuía era tão grande que ela se aproximou de Jesus por trás, segundo diz o evangelista, e não chegou nem a encostar no corpo dele. Ela apenas tocou na barra do seu manto. E isso foi suficiente para que ela fosse curada. E um detalhe, para que ela fosse curada imediatamente. E olhem que coisa interessante, Marcos nos relata um modelo diferenciado de cura. A mulher não esperou Jesus procurá-la. Ela foi atrás dele, ela ficou sabendo de um rabi, não é? De um mestre, de um Messias, de um profeta que andava por Jerusalém, andava pela Palestina e que estava em Cafarnaum, e foi atrás da cura, mesmo estando enfraquecida por 12 anos de hemorragia, mesmo distante 200 quilômetros de onde ele estava, mesmo sem dinheiro, porque ela gastou tudo que tinha nos tratamentos que não deram certo. Chegando lá, ela não teve as mãos de Jesus impostas sobre a sua cabeça, como em outros relatos de cura do Evangelho. Ele não tocou nela e ela não tocou nele. A mulher encostou apenas na franja do manto de Jesus. E aí ele sentiu uma virtude saindo dele. Isso é uma coisa maravilhosa. Quais lições que nós podemos tirar disso tudo? Primeiro, o medo não pode nos paralisar. Aquela mulher tinha tudo para ter medo. Medo da reação das pessoas, medo de empreender uma viagem tão longa, medo de não ter onde se hospedar, porque se ela não tinha dinheiro para pagar uma hospedaria, era comum na época de Cristo as pessoas receberem os viajantes em suas casas, mas ela não seria recebida porque ela sangrava, então ela era considerada impura. Ela não deixou que o medo a paralisasse. Segunda lição, é preciso ter fé. A fé que essa pessoa tinha era tão grande que ela não precisou tocar em Jesus, ele não precisou olhar para ela, ele não precisou fazer nenhum gesto, apenas encostando na franja do manto de Jesus, ela conseguiu a cura. E a terceira lição, a gente pode procurar alívio para os nossos sofrimentos em tudo que seja material, mas a cura das nossas dores só se dará de verdade quando nós procurarmos Jesus. Olha só como isso é significativo. O Espiritismo nos ensina que quanto maior a luz que o espírito irradia, devido à sua perfeição, à sua elevação moral, maior a distância que a sua aura alcança, não é? Então, a gente tem relatos, por exemplo, de que Bezerra de Menezes tem uma aura que se expande durante quilômetros, e ele consegue, através da sua ascendência moral, consolar uma infinidade de pessoas que estão sob a projeção dessa sua aura. Jesus é um espírito crístico, né? Ele é o governador espiritual da Terra. Isso significa, então, que a sua influência fluídico-magnética abrange o nosso planeta inteiro, gente. Não há recanto nesse mundo que não seja atingido pela aura de Jesus. Se a mulher hemorroísa tocou na franja do manto de Cristo, nós estamos tocando o tempo todo na sua emanação fluídica.
Se nós formos analisar por um aspecto mais diferente, nós vivemos mergulhados no pensamento amoroso de Jesus. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala que Cristo idealizou na sua mente augusta todo o nosso planeta. E aí o Haroldo Dutra Dias diz que o que mantém a coesão de todas as moléculas que formam todos os corpos da Terra é o pensamento amoroso de Jesus que fica sendo dirigido para cá o tempo todo. Então nós estamos mergulhados no pensamento amoroso de Jesus. Nós não precisamos esticar a mão para tocar na barra do seu manto. Eu estou na influência magnética de Cristo. E por que que nós não sentimos isso o tempo todo, não é? Porque nós não nos fazemos receptivos aos bons eflúvios vindos de Cristo. O que levou aquela mulher a obter a cura foi a vontade que ela possuía de ser curada. Foi a fé inabalável naquele Messias que todos falavam que curava a todos, e ela ainda nem conhecia. Mas mesmo que não o conhecesse, ela acreditava que se fosse até ele, poderia aliviar o seu sofrimento. E nós, não é? No nosso dia a dia, aqui em pleno ano 2023, nós padecemos com aflições materiais, nós padecemos com aflições morais, sofremos com doenças de todo tipo, umas mais graves, outras menos graves, não é? Enfrentamos muitas vezes nas nossas vidas a falta de dinheiro, a falta de uma perspectiva de trabalho que vai nos colocar numa situação mais delicada. Nós amargamos dias tristes por causa de discussões que na hora parecem tão importantes e depois se tornam tão insignificantes. Às vezes a gente nem se lembra que discutiu, mas guarda aquela mágoa no coração. Nós nos amarguramos ao colher o resultado de nossas plantações desastrosas do passado. Nos preocupamos com os nossos entes queridos. Vivemos num mundo, às vezes, como um barquinho de papel colocado no mar revolto. A boa notícia é que esse barquinho de papel tem um comandante, não é? E que existe uma bússola para nos guiar com segurança através do oceano de ilusões que a vida carnal nos oferece. Esse comandante é Jesus, e a bússola é o seu evangelho. Não é à toa que Jesus falou assim: eu estarei convosco até o final dos tempos. Que a história da mulher hemorroísa, ela sirva de exemplo para a gente, que se formos em busca do alívio, nós conseguiremos alívio. Nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que existem alguns fatores que são maiores do que tudo aquilo que a gente tenta fazer na Terra. São os nossos problemas kármicos, não é? Nós nascemos com um planejamento reencarnatório, mas isso não significa que a gente é obrigado a sofrer aqui na Terra. Se a gente veio com alguma carga meio pesada, com algum boleto de dívida aí muito alto, a gente tem que honrar essa dívida que eu prometi lá no mundo espiritual quitar enquanto eu estivesse aqui na minha encarnação. Mas essa quitação pode ser feita sem sofrimento. Não estou dizendo que todo mundo vai viver no mar de rosas, mas Jesus prometeu alívio àqueles que sofrem. Ele prometeu alívio àqueles que choram. Ele disse: vinde a mim, todos vocês que choram e que sofrem, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós temos que procurar esse comandante Jesus, nós temos que usar o evangelho como bússola. E o que significa usar o evangelho como bússola? Aplicar os ensinamentos que estão escritos lá. Eu não me lembro de tudo, Marcos, é muita coisa. Tem 4 evangelistas ali, não precisa se lembrar de tudo. No fundo, os 4 evangelistas, eles falaram algo que pode ser resumido em uma coisa muito simples: amar ao próximo. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É isso que Jesus pediu para que nós fizéssemos. Ele disse: todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem muito, se vocês se amarem como eu lhes amei. Então, amemos, pessoal. Confiemos na proteção de Jesus. O negócio está difícil, não é? O problema está grande, os obstáculos estão se avolumando. Vamos lá esticar a nossa mão para encostar na orla do manto de Jesus. Vamos nos entregar à proteção desse mestre querido, desse pastor querido, que olha por todas as suas ovelhas e não deixa que nenhum de nós nos percamos.
Que a história da mulher hemorroísa sirva para isso, então, nos dar essa força, esse incentivo de que a nossa vontade de nos movermos em direção a Jesus pode vencer qualquer obstáculo. E se nós não obtivermos, assim, uma cura para 100% dos nossos problemas, tenhamos a certeza de que eles serão muito aliviados, porque Jesus prometeu esse alívio para todos nós. Agradeço bastante a atenção de vocês. Agradeço a Mônica mais uma vez por ter me convidado e peço a Jesus, então, que esteja conosco, né, durante essa semana, até o nosso próximo encontro do Evangelho na terça-feira da semana que vem. Muita paz a todos. E com os nossos corações, então, cheios de esperança, né, da certeza de que nós temos uma capacidade tão grande de realização, de que Jesus prometeu, como foi dito, que estaria sempre conosco, que possamos, então, termos essa certeza absoluta e buscarmos Jesus. Jesus, nós estamos assim mergulhados, não é, no seu pensamento, na sua emanação, no seu amor. E como isso faz bem para o nosso coração, como isso nos fortalece, nos alegra. E nós vamos então desejando que esse sentimento de gratidão, de amor, de paz que nós estamos sentindo agora, possa ser levado a todo o nosso planeta. Especialmente naquelas regiões em conflitos, menores ou maiores. Aqueles países em guerra, Ucrânia, Rússia, e agora, Senhor, Palestina e Israel, que as pessoas que moram nessas regiões, que passam por esses momentos tão aflitivos, possam sentir a mão de Jesus, acolhendo a cada um, amparando, dando força. Vamos vibrando para que a paz possa se fazer presente no mundo. Vibrar para que esses dirigentes dessas nações, tão equivocados, se deixando levar pelo ódio, pela ambição, possam ser tocados em seu coração e que a humanidade possa tomar providências humanitárias com força e o amparo divino para levar a paz, o entendimento. Vamos agora vibrando saúde a todos os doentes do corpo e da alma. Que todos recebam um lenitivo, que todos possam ter a oportunidade da ajuda médica, dos remédios. E aqueles, Senhor, que passam pelas doenças emocionais, síndrome do pânico, transtornos obsessivos, compulsivos, aqueles irmãozinhos que estão com transtorno de ansiedade e depressão, chegando num estágio tão profundo, onde a apatia e o sofrimento são tão grandes que eles pensam em tirar a própria vida. Vamos envolver essas pessoas nesse amor de Jesus. Que elas possam sentir o abraço de Jesus e nesse abraço encontrar a cura para os seus corações angustiados. Que elas possam ter esperança, que elas possam ter alegria interior, que possam perceber que existe um motivo para se viver, de que
são capazes sim de passar pelas situações mais dolorosas, porque Deus não desampara ninguém. Vibremos então a força da fé, da esperança, da coragem de se levantar a todos os corações oprimidos. Vibremos para que as nações se unam, para que as pessoas se respeitem, independentemente de suas crenças, de seus posicionamentos. Que a união e a fraternidade possam brotar no coração de toda a humanidade. Vamos mentalizando nesse instante o nosso planeta Terra envolto naquele coração amoroso. Para que Jesus, todos aqueles que o acompanham, que Maria e suas servas levem o amor ao nosso planeta. Nós sabemos que Deus está no comando, respeitando o livre-arbítrio de cada um de nós. Que possamos ter sabedoria para agirmos. E nesse instante, nós vamos humildemente rogando a Jesus para que essas vibrações de amor, de bom ânimo, de paz, de fortalecimento, de sustentação, de saúde, de força e de fé, também possam ser direcionadas a todas as pessoas que nós conhecemos que estão necessitadas, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos e a cada um de nós. Que nesse instante possamos imaginar Jesus entrando pela porta principal de nossa casa e com os braços abertos, com aquele sorriso, esparramando esse seu magnetismo, essa sua energia curadora, possa olhar para nós e essas energias possam se espalhar pela nossa casa, transformando as energias do nosso lar em energias salutares, retirando aqueles pensamentos ruins e colocando otimismo. Jesus vai tocando nosso coração, a nossa mente, e nós vamos sentindo essa virtude sair de Jesus e nos envolver. Os mensageiros de Jesus que os acompanham estão aqui conosco nesse instante, impondo suas mãos espirituais sobre cada um de nós, derramando esses fluidos curativos. O passe é essa transmissão de energias que são capazes de substituir as nossas células doentes por células saudáveis, tanto do nosso corpo físico, quanto do nosso corpo astral e também da nossa mente. Que possamos sentir essas energias sendo distribuídas, o bem-estar tomando conta de cada um de nós, o nosso coração se enchendo de fé, de esperança, de alegria, de força e de coragem. Ao mesmo tempo que a água que nós colocamos aqui ao nosso lado possa assimilar esses fluidos magnéticos e se transformar no remédio necessário para cada um de nós. E é assim que, envoltos nessa cúpula luminosa, o nosso lar envolto nessas vibrações de amor e de paz, juntos dessa espiritualidade amiga, nós vamos nos despedindo nessa noite, agradecendo a Deus a permissão
de nos enviar Jesus e seus mensageiros. E que possamos, cada um de nós, com as nossas orações, com os nossos pensamentos positivos, alimentarmos essas energias que nós recebemos nesta noite. E assim, ficarmos envoltos nessa cúpula até uma próxima oportunidade. E em nome de Deus, de Jesus, nós nos despedimos na noite de hoje. Graças a Deus.